Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos a leitura no livro de Esdras para falar um pouquinho da nossa vida espiritual. É uma série que nós vamos falar tudo mais voltado sempre para a nossa vida espiritual, tá bom? E vamos ler hoje o capítulo 3. Vamos falar um pouquinho do capítulo 2, porque nós vamos pular o capítulo 2. No capítulo 2, eles vão falar da lista dos que voltaram da Babilônia. O nome, o grupo de família, como foi separado, tudo direitinho. Conversamos, né, para quem quer entender e não assistiu os outros vídeos, que eles foram parar na Babilônia, lembra lá do livro de Jeremias, por causa do pecado. Jeremias avisou, mas Jeremias também profetizou que teria um tempo ao qual o Criador ia fazer eles voltarem. E agora Ciro aparece, dando condições a ele, né, segundo a inspiração que o Criador deu para ele, de fazer o povo voltar e reconstruir de novo a vida deles. E reconstruir o templo. Agora nós vamos ler Esdras 3, do 1 ao 3. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então, o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes e também Zorobabel, filho de Selatiel, e os seus parentes, construíram um altar do Deus de Israel para oferecer sobre eles os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer os sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Irmãos, independente, aqui, vamos falar um pouquinho deles, né? Aqui eles voltaram de novo e antes mesmo de ter o templo, eles construíram um altar conforme a lei manda, porque não é de qualquer jeito. A lei tinha toda lá como tinha que ser, o Criador deu ordens de como teria que ser, e eles fizeram esse altar e começaram a sacrificar ali ao animais, né, porque na época da lei era assim, começaram a sacrificar ao Criador antes mesmo de construir o templo. Olha que coisa interessante. O altar hoje, gente, passando para a nossa vida espiritual, porque aqui a gente só está falando de vida espiritual. O altar hoje ele é o nosso coração, né? Acho que vocês sabem disso. O altar hoje ele é o nosso coração. Nós preparamos ele e começamos a oferecer sacrifícios de louvor, sacrifícios de oração. Nós começamos a entrar em comunhão, começamos a limpar e deixar o coração do jeito que o Criador quer que a gente deixe. Antigamente, né, você vai ler uma passagem que fala que Moisés deixou de circuncidar o filho, aí veio o anjo, maior confusão. E você vai ler uma outra passagem também falando de Josué. Tem um período no livro de Josué que o povo tem que ser circuncidado no meio do deserto. E você vai ver que eles tinham que se circuncidar. No caso, no Novo Testamento, nós aprendemos, depois da vinda de Jesus, que a circuncisão ela ainda existe, mas ela não é na carne. Ela é no homem e na mulher. É circuncisão de coração. O nosso coração agora deve estar alinhado à vontade do Criador. O nosso coração agora deve estar alinhado àquilo que o Criador quer de nós. Entende? A intimidade que a gente tem que desenvolver com Ele. E antes mesmo de você, né, da minha pessoa, se sentir preparado, mas eu ainda não estou preparado, mas você já tem que trabalhar o seu coração, independente de você se achar, por exemplo, preparado, porque de repente você cometeu algo que a sua mente ainda tem que ser trabalhada. Então o que acontece, irmãos? Nesses momentos que você ainda não começou a reconstruir sua vida, que você não está se sentindo preparado para colocar a mão já no arado e começar a trabalhar por causa das coisas que você fez ou porque você ainda está sofrendo um processo de libertação, nós temos que começar a trabalhar o nosso coração, nem que seja na marra, para circuncidar ele, para deixar ele de acordo com a vontade do Criador.
de acordo com a vontade do Criador, e começar a oferecer oração. Não tem essa de não sei orar. Orar é tipo, eu estou falando aqui agora, estou gravando, vocês vão estar me ouvindo, e eu estou falando aqui nesse momento sozinha no lugar onde eu estou. Entendeu? Oração é praticamente quase isso. Se você consegue conversar com alguém, como eu estou conversando com vocês, sem saber quem vocês são, sem saber onde vocês estão, quem é que vai me ouvir, vocês conseguem conversar com o Criador. Se você consegue conversar com um amigo, com uma outra, você consegue conversar com Ele. Ele não requer palavras, como posso dizer, palavras de efeito. Ele não quer choro fora de hora, sem vontade. Ele não quer nada disso, ele só quer a sua sinceridade. Ele só quer que você abra a boca, ou que em pensamento, você comece a falar com ele o que está no seu coração com sinceridade. Isso é oração. Isso também é um tipo de oferta. Isso também é um tipo de sacrifício. Ele quer que você abra sua boca para adorar ele. Ele gosta de ser adorado. Isso alegra o coração dele. Isso transmite para ele, de nós para ele, gratidão. E ele se alegra muito disso, gente. Ele gosta muito disso. Isso alegra demais, demais, demais o coração dele. Principalmente quando nós estamos cantando com um coração verdadeiro e voltado para ele de verdade. Porque ele sabe quando o nosso coração, a gente só está cantando e só está cantando. Mas quando é para ele, ele sente, ele recebe. Então assim, independente da situação que você esteja hoje, vamos seguir o exemplo deles. Eles não estavam ainda com um templo construído. E você, igreja, estou falando de você. Quando eu falar igreja, vocês já sabem, é com você que eu estou falando. Você, igreja, eu que sou igreja. Mesmo quando nós temos uma fase, uma área da nossa vida espiritual que ainda não está construída, que foi destruída por algum motivo, por algum pecado, nós devemos preparar o nosso coração e começar a derramar o nosso coração na presença dele. Então, independente de inimigos, porque aqui nós vamos ver que eles foram construir o altar, mas eles foram com medo porque tinham inimigos ao redor. Então, mesmo que tenham inimigos tentando manchar o nosso coração, que a gente sabe que estão por perto, é aquela pessoa que te magoa constantemente, é aquilo que te fere, é aquilo que fere a sua carne, automaticamente deixa o seu coração triste, porque você não está conseguindo ficar ali firme com o Senhor. Independente de todas essas coisas, prepara o teu coração para que Ele ofereça ofertas limpas, para que Ele ofereça ofertas que o Criador vá se agradar. Amém? Então hoje nós terminamos a reflexão falando da nossa vida espiritual, segundo o livro de Esdras. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!